Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma honra, uma grande alegria ter você aqui. Vamos conversar hoje sobre a Terra Prometida. Bom, quando a gente abre as Escrituras e lê sobre a Terra Prometida, existe uma descrição que é linda demais. Uma terra que mana leite e mel. O que será que isso quer dizer? Na verdade, é um jeito de descrever um lugar de uma abundância, de uma riqueza e de uma bênção sem tamanho, que Deus tinha preparado para o seu povo. Era muito mais que um lugar. Era a prova viva do cuidado e da provisão do Senhor. Então, para a gente entender direitinho essa jornada até a posse da herança, nós vamos caminhar por 6 momentos muito importantes. A gente vai desde a promessa lá no comecinho até a lição final sobre como Deus esteve no controle de tudo o tempo todo. Primeiro, de onde veio essa promessa? Ela não apareceu do nada lá no deserto. A raiz dela é muito mais antiga. Está lá na fidelidade de Deus a uma aliança que Ele mesmo fez com os patriarcas. E aqui está o coração de tudo. Aquela terra, que ficava ali entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, era a herança que o próprio Deus jurou que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Era como um selo físico da aliança dele, um lugar para Israel viver como um povo separado, um povo santo para o Senhor. Agora, claro, essa jornada para tomar posse da terra precisava de liderança, uma liderança guiada por Deus. E é aqui que a gente vê uma transição fundamental, a passagem do cajado, por assim dizer, de um grande líder para outro. Pensa só, Moisés, aquele servo fiel do Senhor, guiou o povo por 40 longos anos, tirou eles do Egito e levou até a beirinha do destino deles. Ele chegou a ver a terra prometida, mas, por uma ordem que não foi seguida, ele não entrou. E então, Deus levantou Josué, filho de Num, que era seu auxiliar, para terminar a missão e finalmente colocar o povo dentro da herança. E olha que coisa interessante, mesmo antes de cruzar o Rio Jordão, ainda sob o comando de Moisés, Israel já começou a experimentar o gosto da vitória. Eles derrotaram reis poderosos como Seom e Og, conquistaram cidades importantes como Esbom e toda a região de Argob. Não foi pouca coisa não, a conta é grande, foram mais de 60 cidades. Era um sinal claro do que Deus ainda faria do outro lado do rio. Agora sim, o povo já está dentro da terra, com Josué à frente, e a conquista começa com umas vitórias tão estratégicas, tão milagrosas, que não deixaram dúvida nenhuma sobre o poder de Deus. O primeiro grande desafio foi Jericó. Aquelas muralhas enormes, elas não caíram pela força das armas, mas pelo som das trombetas e pela obediência do povo. Logo em seguida, veio Ai, que fica ali junto a Betel, e ali Israel aprendeu uma lição muito dura sobre como o pecado no meio do povo impede a bênção e como a santidade é necessária para o Senhor lutar por eles. Essas primeiras batalhas foram um recado de Deus. Depois dessas primeiras vitórias, a conquista foi se espalhando de um jeito bem organizado. Josué liderou o exército de Israel em 2 grandes campanhas militares, uma depois da outra, que foram subjugando toda a terra. Primeiro teve a campanha do sul, onde cidades fortíssimas como Laquis e a cidade dos patriarcas, Hebron, foram tomadas. Depois veio a campanha do norte. Lá, uma aliança poderosa de reis, liderada por Jabim, rei de Azor, se levantou contra Israel. Mas não adiantou nada, foram todos esmagados pela mão do Senhor. O relato bíblico faz questão de registrar um por um os nomes dos reis que foram derrotados. E essa lista não é só um dado histórico, não. É um memorial, um troféu da fidelidade e do poder de Deus cumprindo a sua promessa. Então, vamos conhecer em detalhes a Terra Prometida. A lista começa com nomes de peso. O rei de Jericó, a primeira fortaleza a cair, o rei de Ai, e olha só, o rei de Jerusalém, a cidade que um dia seria a capital. Junto com eles, caíram também o rei de Hebron, tão ligado aos patriarcas, e os reis de Jarmute e Laquis. E a marcha de Israel continuou, avassaladora. Ninguém conseguia parar o povo de Deus. E a lista continua. Caíram os reis de Eglon, da cidade fortificada de Gezer, e também os de Debir, Geder, Horma e Arad. Cada nome nessa lista é um testemunho da fidelidade do Senhor. O domínio do Senhor se espalhou por toda a terra. Foram derrotados também os reis de Libna, de Adulão e de Maquedá. E de forma simbólica, caiu o rei de Bétel, que significa Casa de Deus, além dos reis de Tápua e Éfer. Lembra daquela campanha lá no norte? Aquela aliança de reis foi completamente desfeita. Foram derrotados os reis de Afeca e Lazarom, e também os líderes daquela coalizão,
os reis de Madom, da poderosa Hazor, de Sinhon-Meron e de Aksafê. Todos eles foram subjugados pelo poder do nosso Deus. E a lista termina com reis de lugares estratégicos por toda Canaã, Taanaque e Megido, Quedes, lá na Galileia, Joqueneão do Carmelo, Dor, que ficava ali na região marítima, Goim, em Gilgal, e, por fim, o rei de Tirza. A conta total é impressionante, 31 reis derrotados. Um memorial e tanto. Mas agora atenção a um detalhe que é muito, muito importante. Mesmo depois de tantas vitórias, a conquista não foi, digamos, 100% completa nos dias de Josué. E isso nos ensina algo muito profundo sobre a nossa dependência de Deus, que tem que ser contínua. Pensa, por exemplo, na cidade de Jerusalém. O rei dela foi derrotado lá atrás, mas a cidade mesmo só foi totalmente conquistada séculos depois, pelo rei Davi. O que isso nos mostra? Que o plano de Deus vai se desenrolando através das gerações e que cada geração tem a sua responsabilidade na caminhada da fé. E a verdade principal que está costurada em toda essa história é esta aqui. Foi a promessa dada a Moisés e vivida por Josué. A vitória nunca dependeu da força militar de Israel, mas sim da presença do Senhor que lutava por eles. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, não é verdade? Essa conquista incrível, a posse dessa herança tão sonhada, foi resultado da força do homem, da estratégia de generais? Ou foi, em cada passo, em cada detalhe, o cumprimento de uma promessa divina feita por um Deus que é absolutamente fiel? A resposta ecoa por toda a palavra de Deus. Conversamos assim sobre a Terra Prometida, convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.